E aí, gente, boa noite. A gente vai dar continuidade, né, às nossas atividades. Eu espero que vocês estejam gostando dessa dinâmica, é, da aula à distância. E também coloquei um pouquinho minha imagem para aparecer para vocês, para dizer que eu estou com todo mundo, né? E qualquer dúvida que vocês tenham, é só entrar em contato com o professor no reservado, como sempre fazemos, do WhatsApp, que assim que possível eu sempre respondo a todos, tá bom? Então, nesse processo dinâmico, né, a gente tem a nossa nova aula, que é o processo de trabalho na enfermagem e a atuação do técnico de enfermagem dentro desse processo. Né? É uma aula que vocês já tiveram a questão das lideranças, a gente ainda vai ter, após essa aula, sobre relações interpessoais, mas é um tema que ele tem que ficar muito claro na cabeça de cada um, né, e precisa estar bem organizado nesse contexto que a gente está vivendo, certo? E aí, para iniciar, né, a gente tem a diferenciação, que é o sistema de assistência de enfermagem, né, a sistematização, e ele é totalmente diferente do processo de enfermagem. Né? Quando a gente fala de sistematização, eu estou falando da organização do trabalho, né? Quanto ao método, né? Quanto ao pessoal, quanto ao instrumento que você usa para sistematizar, né? Tornando possível, naquele momento, a operacionalização desse processo de enfermagem. No processo de enfermagem, né, já é um instrumento metodológico que orienta, né, o cuidado desse profissional de enfermagem, a documentação da prática do profissional. São duas coisas totalmente diferentes. É a organização do nosso trabalho, né? A gente vai escolher o método, a gente vai escolher o pessoal e a gente vai escolher o instrumento que vai ser usado. A gente vai tornar possível essa operação. O outro é um processo de enfermagem, é o instrumento que nós escolhemos, né? Justamente com a documentação da prática. E hoje, qual é o objetivo da nossa aula? Né? O objetivo vem para esclarecer o cenário atual sobre o processo de trabalho em saúde na enfermagem, né? Caracterizar o trabalho da equipe de enfermagem nas instituições de saúde, né? E abordar uma visão inicial da gestão e o papel do técnico de enfermagem nesse processo. É isso que nós temos como objetivo hoje, né? E é isso que nós iremos aprender e vamos todos juntos nesse caminho. Professor, então vamos lá. É, Vamos entender que o processo de trabalho em saúde, né, principalmente o de enfermagem, ele integra a prestação de serviços de saúde, sendo estes consumidos no ato da sua produção, ou seja, no momento da assistência, mais especificamente o cuidado que pode ser individual, grupal ou coletivo. O objetivo do trabalho da enfermagem é o cuidado, né, que é um conjunto de ações a usuários e grupos sociais na promoção de saúde, prevenção, intervenção em quadros de adoecimento e reabilitação. O que isso significa, né? Todos, todos têm um processo de trabalho, né? De todas as profissões. Só que a enfermagem, ela, além de prestar serviço, muitas das vezes, enquanto profissional, você não vê, né, a sua produção. Tipo, qual é o serviço que nós estamos vendendo? Nós estamos vendendo serviço de cuidado, certo? Que esse cuidado pode ser individual, grupal ou coletivo. Como assim, professor? A partir do momento que você conversa com uma adolescente ou uma jovem que ela quer entrar no planejamento familiar, no ato do seu diálogo, você está vendendo o seu produto, porque você é capacitado, você tem informação técnica e científica e está passando qual a melhor metodologia para ela. E quem vai decidir a escolha da melhor metodologia é ela. Certo? E isso é um produto que muitas das vezes o profissional ele não se enxerga dentro desse processo. Né? Então, quando a gente sabe que o objetivo do trabalho da enfermagem é o cuidado, e não só o cuidado assistencial, né? Mas sim a promoção da saúde como um todo, como prevenção, como intervenção de quadros de adoecimento e reabilitação, porque muitas das vezes a gente nos entendemos que só dentro desse processo saúde e doença, nós vendemos os nossos serviços somente quando a pessoa está doente. Né, quando não está sendo prevenido também. Por isso que a nossa primeira aula foi sobre aqueles conceitos de saúde e doença, para que vocês não se perdessem no meio do caminho e para que tivesse esse entendimento com o passar das aulas, certo? Então, o seu papel enquanto profissional é esse, né? O nosso caminho de processo de trabalho é esse. Professor, é muito complicado. Então, vamos lá. A gente acabou de falar, mas qual é o papel da enfermagem, né? A enfermagem ela tem um papel brilhante. A enfermagem ela tem como prevenção, ela tem a assistência, ela tem a reabilitação, entre outros fatores.
né? Então, podemos estar em vários outros locais. Na gestão, a gente pode estar junto com os planos de saúde fazendo auditoria, né? E esse papel da equipe de enfermagem é super importante, desde a atenção básica, que é a porta de entrada, né, das pessoas, enfim, até a rede hospitalar, que já é o serviço terciário ou secundário, e a gente já também adentra dentro deste serviço. O nosso papel é justamente a arte do cuidado, né? Ah, professor, mas a sua disciplina não tem nada a ver com isso. A sua disciplina hoje está trabalhando muito a questão da administração aplicada à enfermagem. Então, vamos ver como a enfermagem entra nesse papel como administradora. Certo? Todos somos administradores, né? Isso sem sombra de dúvida. Nós somos administradores natos, porque a todo momento nós procuramos administrar nossa vida, a gente procura administrar o nosso tempo, né? Eu passo uma atividade, eu coloco na plataforma e digo, olha, o tempo é das 19 às 21 horas, vocês têm que administrar esse tempo resolvendo a atividade. Nós raciocinamos para chegar em algum ponto, né, para alcançar os objetivos, e aí quando a gente para traçar esses objetivos, nós planejamos, né, depois que a gente define, e a gente traça esse plano para alcançá-lo. E aí isso pode ser individual, pode ser em grupo. Né? Organizar é associar os meios e recursos de pessoal e de material necessários à execução do planejamento e dar condições de funcionamento. Isso é o básico, a gente já trabalhou isso na aula passada, né? Para que a gente planeje, para que nós planejássemos essa aula, eu tive que fazer os objetivos. Qual foi o objetivo da aula? Eu falei no início. E aí eu tracei um plano de quantos slides ia ser comportado, quantos minutos ia ser a apresentação, de uma maneira bem mais prática, mais leve, mais objetiva, para que vocês pudessem, né, entender. Então, estou dando condições a esse funcionamento. É um exemplo clássico de como nós podemos administrar e de como a enfermagem entra nesse processo como administradora. E aí, eu vou dar mais outros exemplos de planejamento e organização simples, né, do nosso dia a dia dentro dos hospitais. Um paciente, ele está imobilizado no leito. E aí, qual é o que nós podemos organizar? Ele pode desenvolver úlceras de decúbito, porque ele está no leito imobilizado. Então, qual é o nosso planejamento? Mudança de decúbito de 2 em 2 horas. Pronto. E isso é um exemplo básico de planejamento e organização. E aí o outro, um paciente, ele necessita de um banho. Qual é a nossa organização nesse momento? Prover todos os recursos para que o banho seja realizado. Certo? Não, professor, eu não entendi. A gente está com o paciente imobilizado e ele pode desenvolver úlceras de decúbito. Então, a gente vai planejar para ele não desenvolver as úlceras. E a gente vai planejar como? Mudança de decúbito de 2 em 2 horas, ok? E aí, o outro exemplo, um paciente, ele necessita de um banho. Se ele necessita de um banho, a gente precisa organizar os materiais. Então, a gente vai prover todos os recursos para que o banho seja realizado. Certo? Vamos lá para a próxima. E aí, como se deu essas origens, né, de processo de trabalho da enfermagem, né, desse processo? Foi Florence, a mãe da enfermagem moderna. Ela demonstrou a importância da aplicação da ciência de administração dos hospitais, né, visando a melhoria do atendimento de saúde aos clientes. Mostrou que atividades destinadas ao preparo do ambiente, proporcionando higiene, aeração, que é o ambiente arejado, né, o conforto tornava o ambiente muito mais terapêutico. Né? E o ambiente terapêutico tem ações, né, de cuidado e conforto, desenvolvidas pelo pessoal da enfermagem, permitiram que Florence comprovasse a redução de índice de mortalidade nos hospitais, né, de 42% para 2%. Isso é muito importante, né? Todas as vezes que nós formos trabalhar processos de trabalho, toda vez que vocês forem pensar, pesquisar, sempre vocês vão ter como ponto principal Florence. Né? Florence, ela trouxe essa visão da melhoria de atendimento. E isso que ela trouxe, né, destinado ao ambiente, né, esse ambiente terapêutico, ela comprovou, porque ela notava em seus arquivos, né, que o índice de mortalidade ele diminuiu de 42% para 2%. Isso é processo de trabalho. E aí, a gente não pode deixar de falar do pioneirismo de Florence, né? Que aí é aquela mesma situação que a gente falou. O que foi que ela fez durante a Guerra da Crimeia, né? Ela
Ela coletou aqueles dados, ela sistematizou também, né? E ela arquivou com seus registros. E aí ela utilizou os indicadores para provar que, através da melhoria do controle sanitário, né, as mortes poderiam diminuir. Então, ela foi a precursora da pesquisa em enfermagem, pioneira em administração hospitalar. Prestem bem atenção no que eu acabo de falar para vocês. A Florence, ela foi a precursora de pesquisa em enfermagem nessa parte que nós estamos trabalhando, que é a administração, ok? E aí ela fez como? Ela utilizou os dados, ela coletou, ela sistematizou, ela viu antes do controle sanitário, ela viu quantos soldados morriam. Após o controle sanitário, ela observou quantos soldados chegaram a falecer. E ela fez os gráficos, ela conseguiu arquivar, organizar, sistematizar, e viu que diminuiu de 42% para 2% o número de mortes. E isso é super interessante, né? Porque isso nos dá como base justamente que sistematizar e organizar acontece com que nós façamos a administração correta. Certo? E aí a evolução desse processo de trabalho em saúde, ele aumentou no século XIX, porque foi na expansão do capitalismo industrial, né, quando se tornou difundida a gerência como instrumento desse trabalho. Ele consolidou a divisão técnica de trabalho. O trabalho de enfermagem, ele sofre influências de gerências científicas, né? E aí isso incorpora os princípios de controle, hierarquia e disciplina, que é isso que a gente vem trabalhando agora com o passar dos anos, que é alguém coordena, existe uma equipe que elabora, mas aí a gente também já viu as formas de lideranças que existem dentro do mercado e o profissional que se qualificar, ele precisa ser o mais amplo possível dentro desses tipos de lideranças. Professor, então, suas aulas todas estão conectadas. Isso mesmo. Todas as aulas, elas estão conectadas. Para que você entenda a próxima, vocês precisam entender a anterior. E aí, essa evolução de processo de trabalho em saúde, né, com a enfermagem moderna, ela surge já exercendo esse gerenciamento, então ele assume uma organização do ambiente quanto o treinamento dos agentes de enfermagem, ou seja, no processo de evolução, a enfermagem moderna, ela surge quanto a organização, ela surge quanto a responsabilidade por treinar e por capacitar toda a equipe, certo? E nessa organização de trabalho da enfermagem, né, a gente precisa ter 3 direções. Quais são elas? Organizar o ambiente terapêutico, né, por meio de mecanismo que é purificação do ar, limpeza, higiene e outros, e isso precisa-se de uma equipe para fazer. A organização do cuidado do doente, né, pela sistematização das técnicas de enfermagem, e aí a gente também precisa de uma equipe, né, precisa de profissionais capacitados e treinados para fazer essa sistematização das técnicas e organizar os agentes de enfermagem por meio do treinamento, e aí utilizando as técnicas e mecanismos disciplinares. Aqui a gente está falando da equipe de enfermagem como um todo. E aí a enfermagem, né, ela constitui um trabalho pautado na dimensão prática das técnicas e também na dimensão prática do saber administrativo. Então, a gente está falando que a enfermagem ela não é feita de forma empírica. Né? A enfermagem ela é feita de forma pautada em técnica. Então, vocês estão estudando 2 anos e vão passar por prática. Então, vocês não estão fazendo algo do nada. Vocês têm embasamento científico, técnico e também tem a praticidade quando vocês vão para essas práticas. Né? Então, o trabalho da enfermagem e da saúde é a prestação de serviços. E ele tem características distintas de outros trabalhos, como não produzem bens a serem estocados, eles produzem serviços que são consumidos no ato de sua produção, isto é, no momento da assistência, seja ela coletiva, grupal ou individual. E isso confunde muito aquilo que eu falei para vocês anteriormente, né? Enquanto profissionais, a gente não consegue palpar o nosso trabalho, a nossa prestação de serviço, mas quando nós sistematizamos, quando nós organizamos, nós vamos observar o quanto a enfermagem trabalha e como o bem de serviço, o bem comum, né, para o consumidor em si, ele é consumido naquele momento, no ato que você vai aferir pressão, você está vendendo um produto. Qual é o seu produto? A prestação de serviço. Na hora que você vai fazer a medição da glicemia, você também está vendendo um produto naquele momento, né? E você precisa anotar, e você precisa passar
para enfermagem, enfim, para alguém da administração, sobre todos os processos que você fez. E isso está sendo consumido no ato, né, daquele momento, no momento que você está prestando serviço, certo? E aí, o trabalho da enfermagem e da saúde, né? Diferente de outros trabalhos de prestação de serviço, o trabalho de enfermagem, ele lidar com seres humanos. É diferente de um advogado que ele vai fazer um trabalho, uma prestação de serviço, por exemplo, para um cliente dele, né? O nosso é diretamente lidado com o ser humano, usuários, né, individualmente, ou os grupos sociais e populações que trazem os serviços de saúde, demandas relacionadas ao processo de saúde e doença, expressas como necessidades ou problemas de saúde, né? Então, a gente tem esse diferencial, que a gente lidar diretamente com seres humanos. E aí, dentro desse contexto todo, né, o trabalho coletivo da enfermagem, ele veio nessa evolução, né? Ele ocorreu um intenso processo de divisão do trabalho, configurando diferentes áreas de atuação, os trabalhos especializados. Ora, se eu estou estudando o curso técnico de enfermagem, eu vou fazer durante 2 anos, eu vou colar grau, vou tirar o meu Corém, enfim, e vou me tornar um técnico de enfermagem. Ok. Mas, dentro desse processo, houve evolução de saúde. Então, o que é que acontece muitas das vezes agora, né? Tem diferentes áreas de atuação e as pessoas acabam fazendo e optando por cursos de especialização para ir para uma outra área. Por exemplo, a obstetrícia. Não, eu vou para o centro cirúrgico. Não, eu gosto de UTI, eu quero trabalhar com crianças, eu quero ficar mais na questão da administração de medicamentos, né? Mas sempre, em todo o contexto, esse trabalho, o produto final é assistência e cuidado. Sempre. Resultado de múltiplas intervenções executadas por múltiplos agentes. Por mais que a gente faça todo esse processo de especialização, o nosso produto final sempre vai ser a assistência ao cuidado, né? Mas quando a gente vai ver esse resultado, a gente vai ver que não é só da enfermagem. Existem outros atores dentro desse espaço, né? E então, essa intensa especialização de trabalho, ele acarreta uma fragmentação da assistência, surgindo necessidade de integrações das ações em saúde. Porque muitas das vezes você se especializou só em obstetrícia, mas você não consegue observar ela pelo outro ângulo de tão fechado na caixinha você ficou. Então, a gente precisa sempre ter essa necessidade de integrar, né, outros profissionais e de integrar outras ações de saúde. E aquilo que eu falei desde a primeira aula, né, sobre o conceito de saúde e doença. A gente precisa observar o nosso paciente como um todo, além de um braço que vai ser administrado medicamento. Ele é uma pessoa que tem filhos, que tem irmãos, enfim, que tem parentes e familiares, né, e que nós precisamos também cuidar, porque ele tem acompanhante, talvez, dentro desse processo também. E aí o trabalho coletivo da enfermagem, né? E aí, quando a gente fala disso, ganha ênfase a proposta do trabalho em equipe, né? Que eu acho que vem muito naquela questão da nossa última aula sobre tipos de liderança. A modalidade de organização do trabalho coletivo que se contrapõe ao modo independente e isolado com que os profissionais usualmente ele executa o seu trabalho cotidiano nos serviços de saúde. O que isso significa? Né? Que significa que nós devemos trabalhar em equipe, que essa modalidade de organização coletiva é muito melhor do que aquela individual que a gente fala de autocrática. As ações de enfermagem, elas são executadas em conjuntos com outros trabalhos realizados, né, por distintos agentes da equipe multiprofissional, aquilo que a gente estava acabando de falar. Então, as ações de enfermagem, ela tem outros trabalhos realizados dentro desse conjunto. O médico, né, o dentista, o farmacêutico, o nutricionista, psicólogo, enfim, assistente social, uma vasta, né, experiência de outros profissionais, eles vão ajudar dentro desse processo a recuperar o paciente, né? E aí esse trabalho ele é realizado em equipe e ele pode ser executado de forma fragmentada com mera justaposição de ações profissionais ou de forma articulada, favorecendo assistência integral de enfermagem e atenção integral à saúde. Vamos lá, é uma gestante que entrou dentro do serviço para fazer o pré-natal com o professor.
Então, eu sou um enfermeiro da unidade, estou acompanhando essa gestante. Em um dado momento da consulta, eu percebi que essa gestante está sofrendo problemas psicológicos. Eu, enquanto enfermeiro, tenho habilidades técnicas para avaliar, mas eu não tenho habilidade científica para fazer um tratamento psicológico. Então, eu preciso encaminhar ela dentro do serviço. E o que eu faço nesse momento, né? Eu encaminho ela dentro do próprio serviço para que ela faça a integração da saúde. Isso que é o trabalho coletivo da enfermagem, né? E é isso que a gente vem falando enquanto equipe, né? Enquanto proposta. E aí, a gerência nesse processo de trabalho ele é importante, né? O processo de trabalho de enfermagem ele vai particularizar-se em rede em dois cuidados, né? Do cuidado ou cuidar ou assistir, administrar ou gerenciar, pesquisar e ensinar. O processo de trabalho ele vem muito nesse subprocesso, né? A gente vai cuidar se ele já estiver doente, vamos recuperar, ou assistir, porque a gente vai também dar empoderamento para esse paciente se prevenir. A gente vai administrar o processo, a gente só vai gerenciar, mas a gente sempre vai ter a pesquisa e ensinar. Cada um deles pode ser tomado como um processo à parte com seus próprios elementos, como objeto, né, como meios, instrumentos e atividades, e pode ou não coexistir em determinados momentos da instituição. Então, vamos lá novamente. A gerência com o processo de trabalho, né? E aí, que tipo são esses objetivos? Eu sempre falei de organização do trabalho, recursos humanos da enfermagem, né? Mas a gente agora vai observar quais são o conjunto de instrumentos técnicos da gerência, né? Para a execução desse processo. Professor, isso cai em prova? Não, isso não cai em prova, isso despenca na prova. Tá? Então, a gente precisa saber que instrumentos técnicos são esses de gerência. Planejamento, dimensionamento de pessoal da enfermagem, porque eu preciso saber quantos técnicos de enfermagem se trabalham. Vocês precisam ter esse dimensionamento. Como assim, professor? Trabalha 12 por 24? Ok. Trabalha 24 por 48? Ok. Então, precisa de quantos técnicos de enfermagem? Certo? A gente precisa de recrutamento de seleção de pessoal. Caso aconteça alguma coisa, eu preciso ter novos profissionais. Eu preciso de educação continuada e permanente. Nós precisamos sempre estar nos atualizando. Precisa-se de supervisão, avaliação de desempenho. Precisa de materiais, equipamentos e instalações, né? E a gente precisa de diferentes saberes administrativos. Então, dentro desse processo, né, dentro dessa gerência do trabalho, a gente tem um entendimento desse conjunto de instrumentos técnicos, ok? Professor, mas está muito complexo, muito. Eu não estou conseguindo compreender. Vamos assimilar, né? O trabalho de enfermagem. Qual é a expectativa do hospital? Né? Que o enfermeiro seja o gerenciamento de todo o processo. Qual a expectativa dos outros profissionais? Que o enfermeiro faça a supervisão do trabalho, né, responsabilidade pelo encaminhamento de problemas apresentados pelos pacientes e sua resolução. Ou seja, aqui a gente está vendo que são dois processos. Gerenciamento, né, porque a visão da instituição e a expectativa dela é que a enfermagem gerencie, e a outra expectativa dos outros profissionais é que a enfermagem articule. Certo? E aí, a articulação das atividades dos diferentes profissionais em torno do paciente. É isso que eles esperam de nós, profissionais da enfermagem. E aí estabelece, dentro desse processo, a articulação de enfermagem com os demais outros trabalhadores, né, os demais trabalhos que compõem esse processo de trabalho. Coordenação e articulação da atividade dos diversos agentes são atividades imprescindíveis para garantir o desenvolvimento do trabalho coletivo. E quem está dentro desse meio, quem é o elo, é a equipe de enfermagem. Professor, agora sim, está tendo uma luz, né? Eu estou conseguindo observar melhor o que o senhor está querendo nos passar nessa aula, né? Nessa aula complexa. Mas o processo de enfermagem, né, ele tem essa dinâmica de ações sistematizadas, né, interrelacionadas, visando a assistência ao ser humano. Ou seja, mesmo que eu faça o papel da enfermagem, nós fazemos o papel da enfermagem, nós precisamos ter essas interrelações, né?
com outros profissionais, como o dentista, o psicólogo, enfim. A gente estava dando o exemplo da gestante, né, no pré-natal, então a gente está fazendo a assistência ao ser humano como um todo, né, a integralidade dele como um todo. Então, nós estamos interligando, interrelacionando ela junto com a psicóloga, ok? E esse processo de enfermagem, ele deve ser realizado de modo deliberado e sistemático, né, em todos os ambientes. E aí, o processo de enfermagem, ele tem 5 etapas. Isso cai na prova? Cai na prova. Se cair na prova, quais são os 5 processos de enfermagem? Você já sabe. Qual é os 5 processos? Investigação, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação, avaliação. Esses são os 5 processos de enfermagem interdependentes e recorrentes em todo o nosso processo. Professor, não entendi nada. Como é nesse contexto atual? Olha, como é que a gente vai fazer o contexto atual? Nós vamos investigar. Depois nós vamos dar o diagnóstico de enfermagem para esse paciente. Depois nós vamos planejar. Depois do planejamento a gente vai implementar, que é o fazer. Depois nós vamos avaliar se esse fazer, que é o feedback, deu certo ou não. É intencional, organizado e sistemático esse processo. Ele é proativo, ele sempre vai ser baseado em evidências, ele é intuitivo e lógico, ele favorece a segurança do cliente, nosso paciente, e ele favorece a qualidade em saúde. Isso é o básico do básico que nós façamos dentro do ambiente hospitalar. E aí, no contexto atual, né? O nosso processo de enfermagem, a gente precisa o quê? Olha quais são os básicos, né? Conhecimento pessoal, você precisa ter. Uso de novas e avançadas tecnologias. Empatia. Experiência. Habilidade técnica e não técnica. Autenticidade no relacionamento interpessoal. E isso vai ser tema, somente isso, né? Relacionamentos interpessoais da nossa próxima aula. Ética, sensibilidade e emoção. Eu acho que no contexto atual nós precisamos ter essas habilidades enquanto profissionais. E aí, dentro do diagnóstico de enfermagem, né, que a gente acabou de falar dos 5 processos, e aí dentro do diagnóstico médico, ele vai fazer o quê? Problemas com a anatomia ou a fisiologia, exemplo, doenças ou traumatismo, inclui transtornos comportamentais e cerebrais complexos, certo? E aí, qual é o diagnóstico de enfermagem? É um julgamento clínico sobre a resposta de um indivíduo, de uma família ou de uma comunidade sobre esse problema de saúde real ou potencial, né, aos processos de vida. Exemplo, respostas humanas, como as pessoas reagem a uma doença ou à paternidade, à maternidade, mudanças na saúde ou circunstâncias de vida. Esse é o diagnóstico. O diagnóstico médico. Entrou um paciente com suspeita de calazar. Ele vai fazer o quê? Ele vai investigar, né, o médico, então ele vai prescrever o medicamento. O que nós vamos fazer? Além de administrar esse medicamento no ato, nós vamos fazer um julgamento clínico de onde esse paciente mora, o bairro, se tem condições sanitárias, quem são os familiares, entendeu? Que tipo de mudança nós podemos fazer empoderando esse paciente. E aí o processo de enfermagem, né? A gente já falou do diagnóstico, nesse planejamento, olha como é que faz. A gente precisa de uma prescrição de enfermagem e a gente precisa fazer essa intervenção, certo? E aí, a partir disso, a gente tem os resultados de enfermagem. Né? O resultado de enfermagem é uma junção da nossa intervenção com a prescrição, que é o que nós vamos escrever, nós planejamos isso. E aí tem uma frase muito massa de Lewis, que é: para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Então, dentro dessa questão do planejamento, lembrem sempre dessa frase que o professor deixou para vocês. E aí, no processo de enfermagem, intervenção é diferente de prescrição, ok? Intervenção de enfermagem é qualquer tratamento baseado no julgamento clínico e no conhecimento do enfermeiro, da enfermagem, realizado pela equipe de enfermagem para melhorar os resultados obtidos pelo paciente. A prescrição de enfermagem é a recomendação da receita, da ação. Como assim, professor? Vamos lá, mais para frente. A implementação e a avaliação, né? A implementação é o plano de cuidados.
Como assim? Vai ser a ética, a humanização, nós estamos implementando a integralidade, a segurança do paciente, né, a independência do paciente e o registro. E aí a avaliação de todas as etapas desse processo que nós acabamos de falar. Vamos dar exemplo, né? Porque eu não entendi, professor. Ó, exemplo, a mucosa oral prejudicada, caracterizada por lesões orais relacionadas a efeitos colaterais de tratamento de quimioterapia. Esse é o diagnóstico. Lembra dos 5, né? Diagnóstico. Certo? E aí, qual é? Integridade tissular, pele e mucosas, mucosa oral íntegra e saúde oral. Qual é a nossa intervenção? Nós vamos fazer, nesse processo de enfermagem, né, a restauração da saúde oral. Certo? Então, qual é a prescrição? A prescrição é usar cotonete ou chumaço de algodão descartável para estimular as gengivas e limpar a cavidade oral. E aí, quando? De 8 em 8 horas. 8, 12, 16, 20. É a nossa prescrição. Certo? Encorajar o enxágue frequente na boca com solução de bicarbonato de sódio ou solução salina morna. De 8 em 8. 8, 14, 20. Só 3 vezes ao dia. Monitorar lábios, mucosas, né, nas gengivas quanto à cor, textura. De 12 em 12. 8, 20 horas. O primeiro eu acabei errando, que eu falei de 8 em 8 horas. Usar cotonetes é de 4 em 4 horas. 8, 12, 16 e 20 horas. Certo? Nesse processo de enfermagem, né, a atuação do enfermeiro, do técnico, o técnico e o auxiliar de enfermagem, né, é super importante. Vamos observar. Ao enfermeiro, né, dentro desse processo, incube o quê? A liderança na execução e avaliação desse processo de enfermagem, de modo a alcançar esses resultados, né? É o resultado esperado, cabendo-lhe, né, privativamente o diagnóstico de enfermagem, né, acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade, bem como a prescrição das ações ou intervenções de enfermagem a serem realizadas, né, a essas respostas. Os técnicos de enfermagem, né, a partir da lei de 1986 e também dos decretos, ele regulamenta o quê? Participam da execução do processo de enfermagem naquilo que lhes couber, sobre sempre a supervisão e orientação do enfermeiro ou da enfermeira. E aí, dentro desse processo de enfermagem, a atuação do enfermeiro, do técnico e o auxiliar, né, ele é super importante, né? Porque é a união. A gente tem nesse processo a investigação, a implementação da prescrição da enfermagem e a avaliação. Então, desse processo todo, a melhor liderança sempre vai ser a democrática e muitas das vezes vai se usar a autocrática, mas em um conjunto também vai ter vários momentos que vai ter a liderança situacional, né, de acordo com a situação de cada profissional. Eu vou deixar uma frase, né, para vocês, e aí fica para vocês. Se não houver frutos, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das folhas. Se não houver folhas, valeu a intenção da semente. Então, essa frase, eu gosto muito dela, ela me faz refletir muito sobre o nosso processo de enfermagem e de entendimento que todo o processo ele é importante e nós precisamos sempre nos basear dentro desse diagnóstico da enfermagem, da prescrição, né, e sempre termos o nosso próprio feedback para saber se estamos ou não no caminho certo. E aí, para a discussão coletivas, né, eu deixo para vocês fazerem no caderno, tá bom? Qual o papel que observa o técnico de enfermagem enfrentando na sociedade? Aí eu quero sua visão. O espaço do técnico de enfermagem nas instituições está preenchido? Qual a função do técnico de enfermagem em uma equipe de saúde? E aí essa discussão coletiva, né,
eu sei que estamos na pandemia, era para ser uma discussão em âmbito presencial, mas vocês podem escrever no caderno. Professor, isso é para me entregar na próxima aula? Não. Isso é para vocês escreverem e na próxima atividade, que será na sexta-feira, vocês vão entregar junto com a atividade da sexta, ok? Obrigado, galerinha. Boa noite e até mais.